Olá, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. Irmãos, eu estou aqui para tirar uma dúvida. Muitas pessoas acreditam que Israel está passando por este momento, né? Alguns dizem que Deus está castigando Israel por causa do que fizeram com Jesus e tal, não sei. Muitas pessoas têm essa visão, né, de que Deus está castigando Israel por causa do que eles fizeram com Jesus, porque não querem aceitar Jesus como Messias. Porém, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Deus, ele não é mau. Deus, ele não deseja a destruição de nenhuma cidade. Deus, ele não é injusto. Amém? Nós temos que entender isso, primeiramente. Que Deus, por mais que uma nação esteja longe de sua presença, o desejo dele não é destruir o homem. A vontade de Deus é de salvar o homem e não destruí-lo. Só que Jesus, irmão, Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 24, haverá guerras e rumores de guerras. Mas vide isso, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça. Então, Jesus já avisou sobre essas coisas, irmãos. Jesus mesmo falou que é necessário que essas coisas aconteçam. Isso aí não é Deus castigando Israel. Não é nada disso aí, irmão. É os sinais da vinda de Jesus que estão se cumprindo. E tem mais, hein? Tem mais. Essas coisas não vão acontecer só em Israel, não. Vai acontecer em todo mundo, irmão. Essas coisas. Jesus disse, muitas nações vão ter que passar por essas coisas. E em muitas nações haverão sinais de sua vinda. Então isso não vai acontecer só em Israel, não, irmão. Vai chegar o dia que muitas nações vão estar passando por essa situação. Vai chegar o dia. Não são todas as nações, irmão. Não são todas. Mas Jesus avisou. As nações entrarão em conflito umas com as outras. As nações vão se voltar uma contra as outras. Jesus avisou sobre isso. Então, as pessoas não podem pensar, Israel está sendo castigada por Deus. Não é isso, irmão. Não é isso. Porque Deus não tem prazer em castigar nenhum povo. Ele não tem prazer em castigar as pessoas. Aí tem gente aí que tem essa visão. Eu já ouvi gente dizer, Deus está castigando Israel porque eles rejeitaram o Messias. Irmão, não é nada disso. Deus não castiga as pessoas. Ele disciplina as pessoas para que elas se voltem para ele. Mas castigar, irmão, isso já é fazer de Deus uma pessoa mal, né? Dizer que Deus está castigando as pessoas. Deus não castiga. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ama. Então, pode ser que isso seja a permissão de Deus para Israel se arrepender? Pode. Pode ser permissão de Deus. Mas a gente não pode dizer que Deus é mau, né, irmão? A gente não pode dizer que tudo é Deus quem faz. Nem tudo. Nem tudo de mal que acontece é Deus quem permite. Muitas vezes, a gente sabe que o diabo ele também é mau. Ele arma ciladas contra as pessoas. Ele não brinca de ser diabo não, meu amigo. Ele é maldoso, ele é mau caráter, ele não gosta do ser humano. Ele não se alegra com a felicidade do homem. Ao contrário, a Bíblia diz que o diabo ele tem inveja do homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás está condenado eternamente. O destino de Satanás é o inferno. A Bíblia diz isso. E o ser humano, ele tem a oportunidade de se salvar. Mas o diabo, irmão, ele não tem mais vez, não. Ele não tem mais nenhuma chance de ser salvo. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. A Bíblia diz que lá no começo do mundo, Satanás era um anjo. Ele era chamado de estrela da manhã, mas ele queria ser maior do que Deus. E a Bíblia diz que Deus lançou ele do céu por causa disso. Então, a gente percebe que o diabo ele é mau. O diabo é mau. E
Muitas dessas coisas que acontecem é provocada por ele. Ele provoca as pessoas a fazerem isso, a fazer essas maldades. Ele usa as pessoas para fazer essas coisas. A gente não pode colocar na porta de Deus tudo que acontece, porque nem tudo é Deus que faz. Na verdade, Deus nunca se alegrou com a maldade, irmão. Nunca. O homem não pode nem pensar que Deus ele se alegra em ver o mal dele. Porque Deus não se alegra quando vê o homem passando por um momento difícil, não. A Bíblia diz que Deus ele se entristece quando as pessoas se afastam dele. Ele fica triste, porque a vontade dele é de salvar o homem, mas muitas vezes o homem se desvia dos caminhos dele. Nós, irmão, temos nos desviado dos caminhos de Deus. Precisamos nos voltar para Ele. Os judeus precisam se voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. O Brasil, o mundo inteiro precisa se voltar para Deus. Porque essas coisas vão acontecer, não é só em Israel não, meu amigo. É no mundo inteiro vai acontecer essas coisas. Jesus avisou sobre isso. Que haveria muitos sinais no céu, na terra e embaixo na terra. E aí as pessoas ficam brincando, achando que essas coisas não é sério. Isso é coisa séria, meu amigo. Isso que está acontecendo é coisa séria, porque são sinais da vinda de Jesus. Aí tem gente que diz, não, Jesus já voltou. Jesus já voltou. Irmão, quem pode dar prova de que Jesus já voltou? Porque as pessoas querem provar, segundo a Bíblia, que Jesus já voltou. Só que elas não têm certeza disso. Elas não têm certeza. Elas falam isso, mas elas não têm a certeza. Elas não falam com convicção. Porque no fundo, essas pessoas sabem que Jesus não voltou realmente. Eles sabem. Eles sabem que Jesus não voltou ainda, que ele ainda vai voltar. Por quê? Por causa das coisas que têm acontecido. São sinais da vinda dele. Ele falou sobre essas coisas. Mas aí a gente não pode generalizar e dizer, Deus está punindo Israel por causa que eles rejeitaram Jesus. Irmão, sendo assim, Deus vai punir o Brasil também. Deus vai punir o Brasil. Por quê? Porque essa nação tem se esquecido dele também. O Brasil tem se esquecido de Deus, irmão. Você pensa que o Brasil, todo mundo serve a Deus. Nem todo mundo serve a Deus aqui no Brasil. Nem todo mundo. Tem multidões e multidões de pessoas brincando com a palavra de Deus aqui no Brasil. Sendo assim, Deus vai punir o Brasil também, a China, o Japão, todas as nações. Já que ele está punindo Israel, então, já que essas pessoas dizem que Jesus está punindo Israel, então ele vai punir as nações tudinho. Deus não é mau não, meu amigo. Deus ele é bom. Nós é que somos maus. Nós é que somos pecadores. Precisamos nos arrepender. Deus pode estar usando essa situação para avisar Israel de que eles têm se desviado dos caminhos dele? Pode. Mas não quer dizer que isso aí é Deus que está fazendo, que Deus se alegra com a maldade. Deus não se alegra com isso. Deus nunca ficou feliz em ver o homem sofrendo. Nunca. Então é isso que a gente tem que ver, irmão. Tem muita gente que diz, Israel tá passando por isso porque merece, porque eles rejeitaram Jesus. E nós, irmão, nós temos que pensar em nós também. Quantas vezes nós rejeitamos Jesus? Pergunte isso para você mesmo. Quantas vezes eu rejeitei Jesus? Quantas vezes eu me esqueci de buscar a Deus? Quantas vezes o Brasil deixou de buscar a Deus? O mundo. As pessoas deixaram de buscar a Deus. Eles têm que se perguntar isso. Então não pode ver só o que Israel fez. A gente tem que ver o que nós estamos fazendo também. Aqui no Brasil e no mundo. Amém? Então não vamos pensar assim, achar que Deus está se alegrando com o que está acontecendo lá em Israel. Deus não está feliz. A vontade dele é de salvar todos os homens. Não é de condenar, não é de julgar, não é de destruir. Que isso fique bem claro para que as pessoas não venham pensar mal depois. Pensar que Deus está punindo Israel, que eles merecem, não. Deus ama a todos os homens e a vontade dele é de salvar a todos.